Hoje, através da internet, a gente tem acesso muito facilmente aos principais sintomas da grande maioria das doenças, e isso inclui transtornos psiquiátricos. Eu sei que isso pode ter alguns efeitos negativos, a pessoa pode achar que ela é capaz de se autodiagnosticar, ou até mesmo diagnosticar algum familiar, e por isso a gente tem que ter muito cuidado com a forma que se usam essas informações. Mas eu acho que com responsabilidade a gente pode utilizar essa grande quantidade de informações de uma forma correta, que é ajudar a pessoa a reconhecer quando que ela precisa de um acompanhamento profissional e quando que ela deve sugerir ou até mesmo acompanhar o seu familiar em uma avaliação, em um contato com um profissional da saúde. Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, eu acho que existem diferentes situações em que a pessoa pode e deve procurar auxílio de um profissional da saúde quando encontra sintomas, sugestivos assim, de transtornos psiquiátricos. Eu vou falar sobre as principais circunstâncias. Em primeiro lugar, assim, eu acho que o mais até fácil de identificar é a pessoa procurar auxílio profissional quando ela percebe um sofrimento clinicamente significativo. Esse sofrimento ele pode ser a expressão necessariamente de um sintoma depressivo, um sentimento de desesperança, uma perda da motivação para viver, um sentimento de vazio, mas ele também pode ser resultado de alterações no comportamento. Então a pessoa que está sofrendo porque não consegue manter uma relação, sofrendo porque não consegue mais trabalhar, não consegue mais gerenciar suas tarefas, ela vai perceber sim sofrimento, vai perceber prejuízo, e isso pode nos sugerir então a importância da pessoa procurar o auxílio de um profissional da saúde. Em segundo lugar, eu acho muito importante procurar o auxílio de um profissional da saúde quando a pessoa percebe uma mudança no seu padrão, que essa mudança ela é persistente e significativa. Então, por exemplo, se a gente for pegar de forma bem isolada, o comportamento do isolamento social, ele é sugestivo de ansiedade, sugestivo de humor deprimido, ele pode ser sugestivo de transtornos psiquiátricos, mas o fato é, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua necessidade de socialização e tem o seu temperamento. Então, não necessariamente uma pessoa que é mais voltada para conteúdos intelectuais, que prefere trabalhar, que prefere organizar sua rotina, que prefere ler, que prefere assistir seriados, que prefere praticar atividade física sozinha ou com menos pessoas possível, não necessariamente ela possui um transtorno neuropsiquiátrico. Às vezes, ela apenas possui uma necessidade diferente de socialização. Às vezes, ela é mais intolerante a estímulos que geram muita agitação, que geram muita perturbação. Agora, a gente tem que ficar atento quando há uma mudança significativa. Ou seja, quando a pessoa era muito expansiva, ela vivia rodeada de amigos, de pessoas, de familiares, estava o tempo todo buscando atividades que envolvessem socialização e, repentinamente, ela se encontra num período de isolamento em que ela não está fazendo nada assim, de relevante, que ela não tem uma rotina que envolve o isolamento e o distanciamento social, mas ela não tem mais vontade de ver as pessoas, ela não quer mais falar com ninguém, ela quer ficar só na cama, ela nem sai da cama às vezes para se alimentar direito, para praticar atividade física, para ler, para assistir um filme, uma série, ela perde a motivação. Então essa mudança, ela é sugestiva sim de uma alteração ou no nível, na capacidade de regular o humor, no conteúdo do pensamento, e ela merece uma avaliação de um profissional. Em terceiro lugar, é extremamente importante a pessoa identificar quando que as características, quando que esses sintomas, eles estão comprometendo atividades biológicas básicas. Então, assim, novamente, assim como o nível de socialização, assim como o temperamento, eventualmente, cada organismo, cada biótipo, cada pessoa tem um padrão acerca do seu comportamento, tanto alimentar, quanto com relação ao sono, quanto com relação à libido, etc. Mas o fato é, ainda que possam haver divergências, ainda que cada pessoa tenha uma necessidade de sono específica, que cada pessoa tenha um apetite, cada pessoa tenha uma necessidade de ingestão calórica, dentro da média, nós temos um padrão habitual, em que se a pessoa não atinge aquele padrão, ela está privada daquela necessidade. Então, ainda que cada pessoa possa ter uma necessidade de sono, por exemplo, eu falo bastante sobre sono aqui nos conteúdos que eu produzo, porque é um comportamento que me chama muita atenção, ainda que cada pessoa possa ter uma necessidade diferente, não é esperado que uma pessoa tenha a necessidade de dormir 15 horas por dia, e não é esperado que uma pessoa durma 3 horas por dia e o seu corpo se sinta recuperado. Uma pessoa pode se sentir
recuperada dormindo 7 horas em um dia, e outra pessoa pode se sentir bem ou ter a necessidade de dormir 9 horas, 10 horas, que são alterações que teriam assim, um desvio padrão, digamos, do período de 8 horas, que é o que se divulga assim, como uma necessidade biológica. Né? Então, quando a pessoa percebe que ela tem uma alteração, e por mais que ela não tenha sofrimento nessa alteração, a pessoa pode ter uma diminuição da necessidade de sono, e como eu falei, ela pode se sentir recuperada dormindo 3 ou 4 horas por dia, acordar motivada, querendo trabalhar, tendo energia, não tendo sono, não tendo cansaço, não tendo fadiga. Primeiro, ela vai ter prejuízos metabólicos e vai ter estresse oxidativo, vai ter consequência a longo prazo. E segundo, ela pode estar tendo essa diminuição da necessidade por conta de alterações químicas, alterações neurofisiológicas, que pode incluir desde alterações como o transtorno bipolar, pode ser um episódio maníaco, um episódio hipomaníaco, ou em alguns casos pode se tratar de, sei lá, um tumor que pode aparecer em algumas regiões do encéfalo. Então realmente merece a avaliação de um profissional. E por fim, eu acho que a pessoa precisa procurar auxílio de um profissional da saúde quando os seus sintomas, quando as suas características, né, independente de ser uma alteração muito grande, a pessoa deve procurar o auxílio de um profissional, ou os familiares devem acompanhar, devem orientar a pessoa para buscar um acompanhamento de um profissional quando o seu comportamento põe em risco a sua própria vida ou a vida de terceiros. E aí a gente pode pensar desde pessoas que eventualmente têm pensamentos de conteúdo de suicídio, que já tiveram tentativas de suicídio, ou pessoas que apresentam comportamentos de risco, seja agressividade, seja impulsividade, seja pessoas que consomem bebida alcoólica em grandes quantidades e saem para dirigir, uso abusivo de substâncias psicotrópicas mesmo. Enfim, tem uma série de comportamentos que põem em risco, né, a própria vida da pessoa, a vida de terceiros, e esses comportamentos não podem ser negligenciados. É extremamente importante que a pessoa seja devidamente avaliada e acompanhada por um profissional de saúde mental, porque isso pode fazer toda a diferença. Então é isso, gente. Queria falar um pouquinho sobre isso. Acho que são essas 4 situações assim que merecem a nossa atenção. E lembrando, né, eu falei aqui de uma forma bem genérica, não estou me referindo a nenhum transtorno especificamente, apenas entendo que os sintomas podem se manifestar, e quando a manifestação dos sintomas compromete alguma dessas áreas que eu abordei aqui no vídeo, é extremamente importante que a pessoa procure um profissional da saúde, que ela seja avaliada, que ela faça o tratamento devidamente, porque isso pode fazer toda a diferença e pode garantir que a vida dela e a vida de terceiros sejam devidamente preservadas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.